Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago a última leitura que eu fiz, sem ser leitura coletiva do clube, que foi O Silmarillion do Tolkien. Bom, não foi uma obra muito fácil de ler, eu confesso. É a primeira vez que me debruço sobre as obras do Tolkien, então talvez eu nem tenha escolhido a mais adequada, já pela própria forma de estrutura diferente que esse livro é, né? Na verdade, ele é um livro que ele foi editado pós-morte do Tolkien, né? Ele havia escrito uma série de contos e reflexões que o filho dele, então, compilou, juntou e publicou uns 4 anos após a sua morte, né? Então ele tem uma função quase que de consulta, né? Ele é quase como se fosse um grande almanaque da obra. Então toda vez que em outro livro do Tolkien ele cita, por exemplo, uma história que é contada há muito tempo, seja uma história de criação do mundo, seja uma história de personagens que marcam a estrutura, aqui está então o detalhamento mais significativo dessa história. Então isso é uma questão muito interessante, né? Então ele serve quase como se fosse uma consulta. Tu pode ler sim ele de maneira detalhada, como se fosse ler um livro normalmente, porque ele tem uma organização cronológica em relação à história, né, da Terra-média, mas ele também pode ser lido como um livro de consulta. Ah, eu tô lendo lá e falam do Beren Lúthien, né? Então, bom, eu vou lá ver quem foi e aqui eu consigo ter uma noção da história desses personagens. Então, nessa perspectiva é muito interessante. Então, vamos lá. Primeiro, em termos de estrutura física, é um livro excelente, um acabamento magnífico, uma qualidade na capa, na impressão, a letra, a gramatura, tudo muito, muito bom. Os mapas que ajudam na identificação dos locais, né, quando a gente está lendo, ainda mais eu que não tenho uma noção muito profunda da história, né, então, desse universo de Tolkien. Isso ajuda muito. Além disso, a gente tem também a árvore genealógica de alguns personagens, né? Então isso é bem interessante porque são vários e vários nomes e tu pode se perder ao longo do processo. Então, em termos de estrutura física, o livro é magnífico. Em termos de narrativa, ele é um livro que eu achei um tanto quanto difícil. Mas é um livro que premia o teu esforço. Tu é premiado por dar continuidade. Então, acho que a forma como eu li, que foi, bom, eu comecei a ler, daí quando eu cansava eu parava, e daí eu ia lendo outras obras ao longo do processo. Eu devo ter levado, claro, eu li outras coisas ao longo disso, uns 4 a 5 meses para terminar essa leitura. Mas eu me senti bastante agraciado pela aquisição do conhecimento em relação a esse universo. E é um universo magnífico, né? Esse livro seria, então, uma espécie de Bíblia do Tolkien, né? Todo o mito de criação, né? Toda a estrutura narrativa da consolidação daquele universo, né? Ele é trazido aqui. Por exemplo, o livro começa, né, com Ilúvatar, que seria o único, seria uma espécie de deus, né, lá do Velho Testamento, que cria os Anuir a partir do seu pensamento. E a música que Ilúvatar e os Anuires vão construindo vai moldando esse mundo. Se lá na Gênesis, no Testamento, né, o que inicia é o verbo, aqui o que inicia é a música. E é bonito de ver, olha só esse trecho aqui, como ele é magnífico. Vamos lá. No princípio, Ero, ou Uno, que a língua élfica tem o nome de Ilúvatar, fez os anuíres de seu pensamento, e eles fizeram uma grande música diante dele. Nessa música, o mundo começou, pois Ilúvatar tornou visível a canção dos Anuir, e eles a contemplaram como uma luz na escuridão, e muito entre eles ficaram enamorados de sua beleza e de sua história, que vieram principiando e se desenrolando como numa visão. Portanto, Ilúvatar deu à visão deles o ser e pôs em meio ao vazio e ao fogo secreto. Foi enviado para arder no coração do mundo, e ele foi chamado de Ea. Então aqueles dos Anuirs que desejaram se levantaram e adentraram o mundo no princípio do tempo. E era tarefa deles dar a realidade ao mundo, e com seus labores tornar plena a visão que tinham observado. Longamente labutaram nas regiões de Ea, que são vastas para além do pensamento dos elfos e homens, até que no momento designado fez arda o reino da terra. Então eles puseram a vestimenta da terra e desceram a ela e nela habitaram. Então vai falar todo esse processo de criação do mundo, toda essa disputa que também vai começar a surgir, né? Porque dentro dos Anuirs nós temos um deles que é o Melkor. E Melkor começa então a sair do tom. Ele sai daquele tom que estava sendo cantado, daquela música que estava sendo produzido, e produz a sua própria música. E é dessa música dele que vai surgir toda a maldade, toda a dor, toda a tristeza, todas as dificuldades do mundo, na perspectiva daquilo que eu consigo compreender, né? Então, assim, o que esse livro ele nos traz? Ele traz esse mito de criação, e é muito interessante como tem uma aproximação em relação
ao mito judaico-cristão, né? Ao Deus do Velho Testamento. E isso eu acho que fica muito interessante, por exemplo, lá vai nos trazer a criação dos elfos, dos homens e dos anões. E na criação dos anões, porque quando um Anuir vai criar os anões e acaba criando escondido, quando Ilúvatar descobre isso, ele vai penalizar, ele vai quase que destruir, né, aquela criação. E aquela criação apresenta medo, sente medo, tu vê a dor. E é bem pesada, é quase como aquele Deus do Velho Testamento, né? Que pune, que solicita sacrifícios, né, etc. Então é interessante ver como há também essa evolução da construção do pensamento de Deus no mundo do Tolkien, né? E acho que o pessoal fala muito, eu não sou um conhecedor da obra de Tolkien e nem da sua história, né? De quanto ele era cristão, né? E o quanto essa visão judaico-cristã está presente nas suas obras. Então, é uma obra interessante, são 490 e poucas páginas, traz uma série de contos, nos explica o mito da criação, nos explica as divisões, os diferentes grupos, as ramificações. Tu vai conhecer um pouco mais da história da Galadriel, né, que a gente vê lá no Senhor dos Anéis, agora podemos ver na série dos Anéis do Poder, entender um pouco mais aquele processo. Tu vai ver a própria criação do homem, né, aquela questão da mortalidade como uma dádiva, uma benção, né? Quando o homem é criado, a mortalidade não é dada a ele como se fosse uma penalidade, mas sim uma dádiva, uma bênção, né? Porque pensa o quão dificultoso é o imortal, né? O cara que passa por tudo, todo ao seu entorno morre, se finda, a saudade que se constrói disso, né? Aquilo que a gente vê brincando um pouco lá, por exemplo, no Highlander, né? Aquela ação da imortalidade como uma punição. O que é que lá que o último Highlander vivo vai ganhar, né? É a possibilidade de morrer e ter filhos, né? Ou seja, de passar o bastão, de não ter mais aquele sentimento de solitude, né? Ou seja, todos se forem e eu continuo. Então é muito interessante essa mortalidade que Ilúvatar, que os Anuirs acabam então concedendo aos homens, ela é uma bênção e não uma punição, né? É o descanso, seria a finitude de tudo, né? Então é significativo. Vocês vão passar então pelo Beren Lúthien, vai ter os filhos de Húrin, a queda de Gondolin. Eu não sei a pronúncia correta, né? Até porque eu não conheço muitas obras. Mas assim, eu acho que vale a pena. Vai ter momentos de cansaço em que tu vai, por que eu tô lendo? Tá pesado, tá maçante. Mas depois, quando tu larga ali um tempinho, vai ler outra coisa e depois volta, tu vai gostar e tu vai começar a querer saber onde é que vai dar aquilo. Tem histórias pesadas, por exemplo, né? A história de Túrin Turamar, né? A história da maldição que Morgor joga na sua família é bem pesada, né? Como termina essa história. Então, assim, é legal. Tu tem, então, assim, todo ali o surgimento, né? Nós conhecemos então o Morgor, né? E a gente vai ter todo o processo, né, da derrota dele e do surgimento, né, de Sauron. Então, assim, né, que depois a gente vai conhecer melhor lá no Senhor dos Anéis. Então, pessoal, super indico. A obra tem uma qualidade de acabamento gráfica significativa. Acredito eu, não sou um profundo conhecedor, que a tradução deve ter sido muito boa também, porque assim eu senti uma certa tranquilidade, ao mesmo que um cansaço em alguns momentos. Então, fica a dica, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, nos seguir lá no Instagram e até a próxima, pessoal.